Hoje vamos falar um pouquinho mais de saúde, mas hoje vamos trazer algumas informações que podem ser essenciais para você repensar a vitamina D. Isso mesmo, a vitamina D pode ser muito mais ou servir para muito mais coisas e até mesmo ser tóxica. Vamos entender um pouquinho mais sobre ela? Bom, quando a gente começou a ter investigações sobre a vitamina D? As primeiras investigações, elas ocorreram lá na Revolução Industrial, quando foi percebido uma epidemia de raquitismo. Muitos pesquisadores queriam entender o que levaria crianças, especialmente crianças da cidade, a desenvolver isso, o que se chamou epidemia de raquitismo. Aqui eu trouxe para vocês algumas fotos sobre os resultados que podem ocorrer desse raquitismo. Os pesquisadores, principalmente da Varsóvia, perceberam que as crianças da cidade estavam tendo uma epidemia de raquitismo, estavam enfrentando essa epidemia. Mas as crianças da zona rural, elas não tinham a mínima ideia do que era isso, elas não passavam, não existia casos de raquitismo na zona rural. Então os pesquisadores começaram a ver, será que é a indústria? O que está acontecendo? Logo eles descobriram que estava diretamente relacionado a alguma coisa ambiental, o que chamaram inicialmente de geográfica. O que acontece é que a cidade não tem geografia para essas crianças. Eu trouxe algumas ilustrações para a gente começar a pensar um pouquinho. Então, aqui a gente vê uma zona rural, campos, né, ar verde, espaço para se brincar, se correr, e as cidades muito sufocadas, com pouca iluminação, com muita poeira, com muitos tóxicos, né? E aqui as crianças naquela época que trabalhavam, tá? Lá em 1880, principalmente lá na Europa, na Alemanha, as crianças trabalhavam nas fábricas e elas passavam muito tempo presas nesse ambiente. Começou então a se pesquisar e logo se perceberam que, no começo de 1900, que as fórmulas químicas naturais da vitamina D, que não era chamada vitamina D dessa época, são no modelo D2 e D3, o ergocalciferol e o colecalciferol. Então você pode ver quando você for no mercado, quando você for na farmácia, o que o médico indicar, ele vai indicar algum desses componentes, ok? Só que ele não atua por si só, tá? Ele vai atuar sempre em conjunto ou fornecendo informações, retirando informações e viabilizando outros mecanismos. Quando você pensa em função, uma das principais funções da vitamina D é a imunidade, a reprodução humana, a secreção de insulina, a absorção e reabsorção tubular renal de cálcio e fosfato. Então, por exemplo, as pessoas está com problema de fosfato. O que ele está precisando? É vitamina D. Fala, puxa, porque ele ajuda a vitamina D, ele ajuda nesse processo de absorção e reabsorção, tanto do cálcio quanto do fosfato, ok? Bom, formação dos dentes, formação dos ossos e o crescimento e o desenvolvimento. Aqui a gente vê se você não tem absorção de cálcio, não tem absorção de fosfato lá no túbulo renal, logo você vai ter um problema ósseo, que é justamente o que enfrentavam as crianças, ou enfrentam, né, crianças que têm esse quadro de raquitismo. E o que mais que a gente tem que saber? Que as pessoas com deficiência de vitamina D ainda podem ter outras associações indiretas, né, outras promoções indiretas de determinadas patologias, como infecções, câncer, doença autoimune, fatores de risco cardiovascular e desordens psiquiátricas. Na verdade, o que me instigou a investigar não só a vitamina D, como a cursar uma faculdade de medicina, foi uma cena de uma amiga minha que, por falta de vitamina D, ela entrou em quadro de suicídio. E na época eu atendia na clínica de psicanálise e aquilo mexeu muito comigo. Como que poderia, né, vitaminas estarem associadas a problemas psiquiátricos? Sim, não só a vitamina D, como a vitamina B12, a gente vai falar um quadro só sobre isso depois. Mas a vitamina D é uma das principais. Por isso que em países nórdicos, onde tem muito frio, onde não tem muito sol,
o índice de depressão e suicídio tende a ser muito maior. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas isso aqui é interessantíssimo para você entender o potencial da vitamina D. No entanto, né, nem tudo são flores, tudo tem que estar equilibrado o tempo todo, nada de mais, nada de menos. O excesso de vitamina D também traz alguns problemas, como, por exemplo, a anorexia, a calcificação em tecidos moles, cálculos renais, crescimento retardado. Puxa, então você precisa da vitamina D para crescer e o excesso dela traz o crescimento retardado? É isso mesmo. Nada é tão simples como parece. Também pode trazer cefaleia, náuseas e vômitos, doenças, constipação e muitas coisas no intestino, calcificação óssea, fragilidade óssea e o retardo mental. Então a gente percebe que tem ali um ponto de equilíbrio certo. Então, se você é uma pessoa que vai ouvir, puxa, tá falando sobre vitamina D, eu vou lá, vou comprar porque é bom. Cuidado. Cada pessoa tem uma necessidade ideal da quantidade de vitamina D. Tanto para mais quanto para menos, a gente está entrando em risco, ok? Bom, por fim, né, quem pensa que a vitamina D é só encontrada pelo sol, né, não, tem que tomar sol, não é bem assim. Na verdade, o sol ele vai fazer com que se ative mecanismos para manter a vitamina D mais tempo no corpo, tá? Para que ela possa ser utilizada de uma forma benéfica. Apesar de ser fundamental, não é só o sol. A gente tem aqui na alimentação a gema do ovo, o óleo de peixe, a carne de frango, a carne de boi, o fígado, o leite e seus derivados. Exatamente. A vitamina D, ela é sim, sofre um mecanismo ali, tem o sol como excelência, claro que no horário certo, porque lembra que é bom pode ser ruim também. E o sol não vai sair dessa linha. Mas também a gente tem que considerar os hábitos alimentares. O hábito alimentar, e aqui a fonte é, na maioria das vezes, animal, a gente vai ter mais um mecanismo para garantir uma qualidade de vida melhor. Todas essas doenças, todas essas consequências, elas não ocorrem de uma hora para outra. Claro que quando ocorrem, o resultado é muito pior, mas ela faz parte de um combo de hábito que nós temos. Num combo de hábitos alimentares, exercício físico, um pouquinho de sol, são atitudes que nós temos que ter para ter uma vida melhor, uma vida mais leve e uma vida mais confortável. Claro, ninguém vive bem estando doente e a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente tem excessos de informações, como a que nós temos hoje em dia, nós podemos, às vezes, por falta de conhecimento, cometer um engano e nos levar a um problema maior. Ou seja, aquele problema que nós nem tínhamos, que estávamos tentando evitar, como no caso das vitaminas, acabamos indo por um outro lado e adquirindo esse problema. Então, quando você encontrar pessoas que defendem o uso de vitaminas, de polivitamínicos e entre nessa indústria farmacêutica, pense que nada substitui um bom hábito alimentar. Nada substitui hábitos de exercício físico, exposição adequada ao sol, claro que nos horários certos, e principalmente numa qualidade de vida total. Substituir isso por comprimidos, se fosse fácil, eu também faria. Mas cuidado, como a gente já demonstrou, a vitamina D pode ser positiva e pode ser negativa, depende da quantidade. Nada substitui um médico e os exames para saber se o seu nível de vitamina D está melhor, ou está para mais, ou está para menos, ou está adequado. Se estiver adequado, ok, a gente não mexe, concorda? Espero ter te ajudado. Um grande abraço e até a próxima.